Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E é claro, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a você pelo nosso atraso, mas sabe como é que é? A internet, a gente confia muito nela, mas nem sempre ela está tão confiante na gente, né? Mas, de qualquer forma, estamos aqui, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, aquele dia que todo mundo espera que chegue, que amanhã é sábado, domingo, dá aquela relaxada. Agora, é claro, não te excedas, né? Afinal de contas, a pandemia não acabou, o vírus continua circulando. Então, meu caro, evite aglomeração de qualquer jeito, evite mesmo aglomeração, máscara e muito álcool em gel, ok? Tenha esses cuidados que você está fazendo bem, não só para você, como principalmente para quem você ama, pessoas que te rodeiam e, é claro, estão dando aquele apoio para você. Aliás, por falar em Covid, hoje aconteceu um fato muito engraçado assim, trágico e, ao mesmo tempo, para a gente pensar na situação. O camarada saiu daqui de Porto Velho, foi até, ele ia para Cuiabá, foi parado em Ouro Preto do Oeste. Por quê? Daqui até Porto Velho, no trajeto, estava tossindo muito, falou que estava com Covid, ou seja, chegou lá de Paraná, chamaram o pessoal, fizeram o teste lá, estava com uma febre altíssima e já ficou por lá e o ônibus seguiu viagem. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que pode alguém sair daqui de Porto Velho, entrar num ônibus na rodoviária, não ter nenhuma barreira, ninguém fazer nenhum teste? Agora eu fico pensando no pessoal que estava nesse ônibus, aquele lugar fechado, ar-condicionado e o cara tossindo, hein? É um caso sério, é um caso a pensar muito. Então, meu caro, só te resta, peço uma coisa: precaução, prevenção é a melhor coisa. Mas o assunto de hoje é o seguinte: ele, com certeza, foi a grande estrela da última eleição para governo do estado de Rondônia. Aqui em Porto Velho, então, fincou as bases e, como diz outro, se cacifou para os cargos eletivos. E eu estou falando, sabe de quem? Do advogado, professor da Uni, Vinícius Miguel. Veio hoje conosco aqui, bater um papo, conversar, falar sobre essa pré-candidatura dele, sobre a mudança de partido. Enfim, todo mundo conhece o Vinícius Miguel aqui em Porto Velho, no interior, então, ele já se tornou conhecido. Então ele está aqui conosco, bater um papo e dar uma geral aí, como é que estão os preparativos para essa eleição de 2020. Vinícius Miguel, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Olá, uma boa tarde já, né? Já é meio-dia para todos nas suas casas ou nos seus aparelhos telefones. É um prazer e uma honra poder entrar na casa de vocês. Como vocês podem ver, estamos de máscara, então peço perdão eventualmente pela voz não tão adequada, mas é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui também, Ivan. Vinícius, a pergunta que não quer calar, né? É pré-candidato mesmo à Prefeitura de Porto Velho? Sim, sim, Ivan, sim, telespectadores, sou pré-candidato a prefeito aqui em Porto Velho. Me licenciei da universidade, cumprindo todas as regras, todas as exigências legais e eleitorais para isso. E estou devidamente filiado, graças a Deus não tenho nenhuma condição de inelegibilidade. Então estou mais do que apto em termos jurídicos para a disputa. E em termos políticos, eu diria, com talvez o receio de parecer de alguma forma prepotente, mas mais preparado ainda do que em 2018 para essas eleições. Vinícius, a gente pode dizer, num bom sentido, que a mosquinha da política picou você? Picou, Ivan, picou. Eu tomo muito cuidado, assim, sem acumular ego, sem acumular vaidade, mas aconteceu isso. É um processo que eu não diria que é negativo, eu acho que é um processo que tem que ser cada vez mais importante, que mais e mais pessoas precisam se habilitar e colocar os seus nomes à disputa. É, eu costumo afirmar, desde as aulas de sociologia, as aulas de ciência política, que não existe vácuo no poder e nem vácuo no Estado. Estado no sentido lato, né, no sentido de poder político organizado sobre uma base territorial. E dessa maneira, quando as pessoas que se sentem preparadas e que de fato se prepararam, querem fazer algo diferente, não o fazem,
nós abrimos espaço para aqueles que são desonestos, antiéticos, despreparados e que só têm interesses pessoais, familiares ou do seu próprio grupo, né? Interesses egoístas. E aí, por que não? Por que não assumir e falar que é importante que todo cidadão também possa fazer política, e fazer política não é só isso, mas também o é colocar o nome à disposição e trabalhar em uma eleição. Vinícius, você começou, o teu nome apareceu na política rondoniense pelo Rede Sustentabilidade. E tu saiu do Rede. O que que houve? E tá onde agora? Ô Ivan, eu saí da Rede Sustentabilidade, que era o partido que propunha uma nova forma de olhar também, né? Exatamente o nome Rede, né? Um enredamento de pessoas, de ideias, de propostas. Foi o partido que me abriu espaço, abriram a mão de muitas outras propostas para optar pelo meu nome. Sou extremamente grato e honrado. E são pessoas ali que eu não perdi nenhum contato, não perdi nenhuma amizade, e eu não perdi admiração e respeito por eles. Ao contrário, eu tenho assim a satisfação de afirmar que não existe um dia que eu não fale com as pessoas que fizeram e fazem a Rede Sustentabilidade. Como, por exemplo, o Márcio Maia, que é delegado de Polícia Civil, e foi, lá usa-se o nome porta-voz, né, o presidente do partido. Não há um só dia que eu não troque ideias, mensagens com a Neidinha, né? A Neidinha Ivaneide Cardoso, conhecida como Neidinha Suruí. É uma pessoa que está sempre me ajudando, me prestando informações, colaborando com ideias. Tem uma grande luta na defesa do meio ambiente, na defesa dos povos indígenas, numa discussão por um ambiente mais saudável. Sempre estou conversando também com o Neto Ramos, a Michele Tolentino, que são ligados a outras áreas e que hoje estão na coordenação da rede. E, inclusive, seria um acontecimento que não me causaria nenhuma surpresa, até porque nós temos uma ótima relação, se nas próximas semanas nós fecharmos uma aliança formal, né? Uma coligação, eventualmente, não só com a rede, não excluindo outros partidos, mas a minha saída não foi uma coisa, não foi um motivo de vergonha, de briga ou de disputa, nem da minha parte, nem da parte de lá. O que aconteceu é que a rede não atingiu os patamares necessários para continuar persistindo. Então, hoje a rede não tem 5 parlamentares federais, o que não garante que candidatos da rede participem de debates. Então, isso torna muito difícil a permanência da Rede Sustentabilidade enquanto uma agremiação política com uma candidatura majoritária. Porque imagine um candidato a prefeito que não vá ao debate, que não vá a uma entrevista. Então, é verdade. Eu diria até que eu fui muito penalizado por isso. Nas eleições passadas, graças a Deus, por conta da coligação, que é o meu atual partido, eu pude participar de todos os debates. O meu vice era do então PPS, hoje Cidadania, e com isso eu tive presença segurada. Mas se nós recordarmos, outros candidatos não tiveram. O candidato então do PRTB, o senhor Coronel Charlon, em debates ele não era convidado porque o partido dele não tinha representação na Câmara. Em alguns casos ele ganhava decisão judicial em cima da hora, né? Chegava lá, tinha que montar a mesa, né? O palanque para ele poder participar. Outros candidatos não eram convidados. Então, são situações que tornam mais difícil a participação no debate. E mesmo tendo assegurada a participação em debates, por conta da bancada do partido e outros critérios, se definiam ordem de entrevistas. Então, vários candidatos a governador tiveram entrevistas, às vezes, de 10, de 15 minutos, ao vivo, durante a semana. A minha entrevista era de 2 minutos, gravada no sábado de manhã. Então, assim, eu perdi visibilidade, infelizmente, visibilidade nesse sentido eleitoral, naquele contexto, por conta disso. São as regras eleitorais, são as regras da imprensa, são como as coisas estão funcionando. Então, lá foi uma conversa que nós fizemos e falamos, não vai ser possível continuar nessas condições. Talvez tenha faltado um pouco mais de diálogo, de amadurecimento, mas houve também uma espécie de abertura de espaço. O então Jaime Calbi, né, que é o empresário de Rolim de Moura, que foi o meu vice naquela condição, falou, eu não tenho mais interesse em continuar na presidência do partido,
por razões familiares, eu quero cuidar mais da minha família. Você precisa assumir e assumir agora, senão outra pessoa vai pegar. Aí eu, eita, né? E aí foi aquilo, tanto é que praticamente toda a executiva do Cidadania, hoje em Rondônia, já me acompanhava desde 2017, desde 2018, quando eu estava na rede. Então, por exemplo, o Thiago Lins, que hoje também está na executiva, ele era da rede, chegou a compor a executiva da rede em 2017, 2018. Então, eu diria que os amigos, os afetos continuam independente de linhagens partidárias. E eu acho que é um pouco isso, né? Em tempos, superar ódios, superar desigualdades ideológicas e tentar encontrar aquilo que pode nos unir em torno de um projeto ainda maior. E você falou em que talvez a rede, em alguns dias, anuncie o apoio à sua pré-candidatura. Como é que estão as outras articulações, Vinícius? Os bastidores? Bom, só notar assim, né? Não existe um martelo batido, isso acontece só no período das convenções, que aí é quando se definem as coligações. Mas sim, eu conversei com, né, eu acho que uma demonstração até de maturidade, né? Eu abri o diálogo com várias pessoas, até para evitar com que qualquer um depois falasse. Existe um rumor, né, muito constante nos bastidores da política. Ah, o Vinícius é muito ruim, o Vinícius não quer conversar, né? Os outros dirigentes partidários às vezes falam isso em tom de boato, de fofoca. Mas é que às vezes, conversar o quê? O que é que eu tenho para conversar, às vezes, com um outro parlamentar? Às vezes não tem nada. E nesses bastidores, os dirigentes partidários adoram a traição. É uma coisa, assim, impressionante. O camarada tá contigo de manhã, à tarde ele tá com outro, fazendo fuxico do que falou contigo, te rifando, falando, não, ó, ele tá comigo, ele quer estar comigo, né? Para valorizar o seu próprio passe, né? Os famosos balões de ensaio, o cara lança uma candidatura a qualquer coisa e depois fala, não, mas vamos conversar. Aí ele conversa com um e tenta encontrar condições mais favoráveis. Inclusive condições favoráveis, às vezes, até espúrias, né? Coisas não muito claras, não muito certas. E são fatores que a gente precisa começar a tornar mais claro isso. Como se dão essas conversas de forma que possam ser pautadas pela defesa do Estado de Direito, pela defesa da democracia. Eu acho que o diálogo e a negociação democrática não são ilegais. A gente não pode criminalizar a política. Mas também essa forma velha, né, arcaica e apodrecida de fazer política, no toma lá da cá, da picuinha, da mentirinha, isso daí eu nunca abri espaço. Mas sim, abri diálogo com vários dirigentes. A questão das coligações geram as coligações partidárias, né, quando um partido se junta com outro, para quem às vezes não entende isso exatamente, ajudam no processo eleitoral, porque você ganha tempo de televisão, você ganha tempo de rádio, e atualmente, numa campanha, né, logo mais, mas atualmente numa pré-campanha, que você não tem corpo a corpo, que você não tem visitações, que você tem dificuldade para chegar no eleitorado, por várias razões, não só pelas condições de isolamento e distanciamento social, como pelo luto. Quantas pessoas aqui não perderam a família, né? Não perderam mais de uma pessoa da sua família. Aí você chegar, fazer uma visita nessas condições é absolutamente desfavorável. Eu acho que é até desumano você chegar, né, daqui a uns dias pedindo voto para uma pessoa que está com um familiar internado, que está com um familiar adoecido, acamado. Então, o tempo de televisão, e isso é extremamente pragmático, vai ser muito importante nessas eleições. E aí hoje, se a gente pega a listinha lá, tem alguns partidos que têm muito tempo de TV. PSL, PT, PP, e são partidos, então, que largam em uma relativa vantagem. Só tempo de TV ganha eleição? Não, não ganha. Mas é uma das variáveis, né? Junto com o tempo de TV, junto com participação em debate, com a performance em debates e entrevistas, né? Então, como vencer essas desigualdades sem uma coligação? Então, por isso, sim, tenho conversado com outros dirigentes partidários, com outras lideranças de agremiações, de forma muito clara, né? Sem promessas e compromissos de qualquer forma que beirem a ilegalidade ou o aspecto antiético, né?
sem exigências, sem... Agora, Vinícius, o que fez você assim, não? Eu vou concorrer, você vai candidato agora à Prefeitura de Porto Velho. Como é que nasceu essa ideia? Foi a eleição passada que tu sentiu que, não, eu acho que eu tenho condições? Ivan, e isso a gente assim, né, eu e você a gente já conversou sobre isso. Inicialmente, eu não mirava a Prefeitura de Porto Velho. Eu achava que parte razoável das minhas pautas e das minhas atuações eram de um âmbito muito mais estadual do que municipal. E muito mais em um campo de planejamento, de controle social, de fiscalização, do que propriamente de implementação em um nível de uma subunidade municipal, no caso. No entanto, com o insucesso, né, de não ter sido mais votado em 2018, mas, por outro lado, o sucesso de ter sido mais votado em Porto Velho, isso acabou se tornando uma exigência. Você falou da mosquinha, né? Foram várias mosquinhas. Eu diria que um enxame de mosquinhas que começaram. Não, Vinícius, como assim? Você não pode não ser candidato. São 70 mil votos em Porto Velho, né? Você teve voto em cada um dos pequenos distritos de Porto Velho, em cada um dos mais distantes bairros aos bairros mais centrais, né? De cada 10 porto-velhenses, né, 3 votaram em você, pelo menos, no primeiro turno. Não, né, uma performance muito destacada. E aí veio cada vez mais essa cobrança. Existia um pensamento, inicialmente, que eu deveria ser candidato somente em 2022 e aguardar uma nova eleição para o governo do Estado. No entanto, houve essa avaliação coletiva, nunca é individual, houve esse tensionamento, né, esse ouvir as ruas também. E de fato, é uma coisa que muito me honra e até me causa um certo temor. As pessoas parando e falando, não, Vinícius, você precisa ser candidato, a gente precisa ter uma alternativa, né? Não que eu tenha que dizer que eu sou o melhor que os outros, mas que sim, eu tenho boas ideias, eu tenho boas propostas, eu tenho boas condições de fazer uma gestão municipal muito diferente e melhor do que aquelas que têm se mostrado até o dia de hoje. Vinícius, tem uma frase muito comum, pelo menos entre nós da mídia, ela é uma avaliação de que a Prefeitura de Porto Velho é um cemitério de políticos. Todos os ex-prefeitos de Porto Velho, com exceção do Mauro Nazif, que está na Câmara Federal, e do Chiquilito, que já morreu, são os únicos dois que são bem lembrados. Você não tem medo, não? Ivan e telespectadores, eu acho que a gente não pode ter medo. Eu acho que a gente precisa ter cautela. Os desafios são enormes, eu não tenho a menor dúvida. É uma capital do Estado. Com muitos problemas. Com muitos problemas. Problemas seculares, né? Não são de agora. Nossa. Né? Eu já fiz muitos trabalhos estudando a imprensa em Rondônia, quando não era nem Rondônia, quando era território federal do Guaporé, antes disso, né? E você olha, até lembrei aqui uma coisa, né? O primeiro caso que foi noticiado de morte por gripe espanhola em 1910, 1915, aqui em Porto Velho, né? E agora a gente passando por uma outra pandemia. E desde aquela época o problema já era anunciado como falta de condições de saneamento, né? Como falta de cuidados básicos de uma atenção primária da saúde. Então, veja, mais de 100 anos. Mais 100 anos. E a história não mudou. Gripe espanhola, né? O problema cresceu, né? O problema cresceu. Então, eu não tenho dúvidas de que esses problemas e desafios são enormes. Por isso que eu acredito que seja lá quem for o próximo prefeito, ou sendo eu gostaria de ter isso, ter um programa permanente de diálogo e de transparência, esclarecer. Não vai ser feito isso porque não pode. E por que não pode? Porque não tem orçamento para isso. Porque não tem pessoal para fazer isso. É dizer de forma clara, sem mentiras, sem adiamentos, sem falar, não, vai resolver, eu vou resolver. Né, eu não estou fazendo nenhum tipo de promessa ou compromisso desse tipo em qualquer anúncio durante essa pré-candidatura. Não vou assumir promessas que depois me levarão obrigatoriamente a trair o cidadão, a trair o eleitor ou eleitora daqui de Porto Velho. Agora, eu tento flexibilizar um pouco isso. Será que outros políticos também não tiveram uma trajetória que não foi tão bem sucedida?
independente da prefeitura. Uhum. E um caso que todo mundo lembra era a deputada federal Marinha Raupp, né? Pessoa que eu tenho respeito pela trajetória dela, mas todo mundo achava que era um mandato certo a reeleição dela, depois de anos e anos, com vários mandatos. E numa onda estranha que aconteceu toda em 2018, com toda uma embolação de mudanças eleitorais, ela ficou de fora. E o Mauro Nassif, que todo mundo, também outro parlamentar experimentado, ex-prefeito de Porto Velho, que em 2016 não foi nem para o segundo turno, que as pessoas indicavam que ele estaria morto politicamente, foi reeleito. E é um parlamentar que, se você anda dentro daquela bancada específica, né, dos nichos políticos dele, das bandeiras que ele levanta, é fortemente reconhecido pela atuação. Então veja a contradição aí. Por um lado, uma parlamentar com longa e única trajetória no parlamento, tida como uma militante da defesa de Rondônia, que trazia recursos para cá, de repente não foi reeleita. E um ex-prefeito que diziam que estava morto politicamente, foi eleito. São as contradições, né? É. Então, as urnas às vezes apresentam propostas. Mas sim, é um risco. É um risco que existe. Porto Velho costuma ser muito generoso com quem perde as eleições municipais, né? Se a gente olhar isso. Todos aqueles que foram derrotados nas urnas em algum momento para a prefeitura são eleitos deputado federal 2 anos depois. Então, é até uma contradição disso, né? O eleitorado não quer para prefeito, mas o elege deputado federal. Agora, Vinícius, como é que tu está vendo hoje a capital, Porto Velho? Você que é um cara que, não só academicamente, mas você estuda, lê muito e vive também essa realidade aqui, porque anda pelas periferias de Porto Velho. Como é que você está vendo a cidade hoje, a avaliação? Uma avaliação também da atual gestão? Ou só da cidade? Tá. Eu acho que é inegável que Porto Velho melhorou. Às vezes a gente prefere dar mais ouvidos àquilo que é ruim, mas eu gosto de tentar ser um pouco pessimista, mas otimista, né? Reconhecer também os acertos. Os últimos meses, por exemplo, e eu não vou ser maldoso de insinuar que isso tem a ver com o contexto eleitoral, a gente viu, por exemplo, um amplo programa de asfaltamento. No entanto, a gente ainda sente falta daquela velha discussão de saneamento básico. O que vai ser feito? E aí essa surpresa negativa e que a gente não pode colocar no colo exclusivamente do atual prefeito, que é a situação da pandemia. E tudo isso agora vai ter que ser repensado, né? Como vai ser a cidade depois dessa pandemia? E quando vai ser esse depois? A própria discussão de volta às aulas no formato presencial, eu acho que é fora de cogitação para 2020. Primeiro pelo período, a gente já está em setembro. Bom, setembro, outubro, novembro, você vai conseguir resolver o problema, inclusive o problema de algumas escolas ribeirinhas que estão com um calendário de 1, 2, 3 anos atrasados. A gente não vai resolver isso esse final de 2020. Né? Não existe um estalar de dedos que resolva os problemas como num passe de mágica ou de milagre. Mas, assim, eu sinto que existe uma carência muito grande da população por um atendimento, inclusive, primário. Um atendimento nos postos de saúde, um atendimento mais claro, por exemplo, para as nossas crianças, um atendimento mais claro, inclusive com informações mais claras na internet. Eu acho que a gente precisa falar em inclusão digital e acessibilidade. Isso não pode parecer utópico. Se isso é utópico, 2020 chegou. E as exigências de distanciamento social que vão persistir por algum tempo vão ter que tornar isso. Atendimentos cada vez mais pela internet, atendimentos cada vez mais no domicílio da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho falado muito que seria um sonho a gente pensar num atendimento médico ou de atenção básica domiciliar. Né? Ao invés de você fazer uma fila no posto de saúde, por que não esquadrinhar a cidade, né? Falar, agora, nesse bairro, a gente vai de casa em casa com os agentes de saúde, os agentes comunitários,
com equipes dos profissionais de saúde, equipes multidisciplinares, e fazer o atendimento, identificar o caso que você falou do indivíduo que está com febre de 39 graus, que vai pegar o ônibus, você identificar isso na casa dele. E na casa dele já entender que está todo mundo contaminado também. Provavelmente com o ônibus todo mundo deve estar também, né? Nessa altura. Praticamente. Então, pensar em como que com inovações, ouvindo a sociedade, a gente pode tentar responder alguns desses problemas. Agora, o medo do sepultamento político, eu até pensava aqui enquanto falava sobre isso. Eu não tenho propriamente o medo que eu falei, porque eu costumo dizer que eu não sou político, né? Não sou nesse sentido de carreira. Nunca tive mandato eletivo, né? Fora das entidades associativas ou da universidade. Sim, nunca fui vereador, nunca fui deputado. Então eu não preciso disso para viver. Eu tenho a minha vida, talvez, muito bem resolvida com relação a vários temas. Então, se eu não for eleito, não é algo que eu vou morrer para isso. Eu não vou assumir compromissos, como eu falei, promessas e nem dívidas, sejam financeiras ou políticas, que eu não posso atender. Então, nesse sentido, eu me sinto até muito liberado, muito livre para isso. Você falou, trocou no ponto, que é a questão da assistência à saúde. Como você viu, ou está vendo, a forma como a Prefeitura de Porto Velho está lidando com a Covid-19? Você teve, né, inclusive, né? Eu tive Covid, não... Retomando as tuas recomendações, né? Não é brincadeira, não recomendo para ninguém. E como eu falava na outra entrevista que a gente fez, logo depois né, da minha melhora clínica, eu era atleta, né? Sou atleta, sei lá. Então, não é uma gripezinha que pode ser ignorada como um problema de saúde. Eu acho que a doutora Eliana Pazini, da CEMUSA, fez um trabalho elogiável em vários aspectos, só que isso mostrou uma profunda falha estrutural. O sistema de saúde como um todo não estava preparado para isso. Aliás, muitas vezes, e numa das outras entrevistas que a gente falava, eu alertava da ausência de algumas vacinas nos postos de saúde. Lembra disso, Ivan? Uhum. Então, assim, se você não tinha vacina para as doenças clássicas, né, tradicionais, de vacinação obrigatória pelo SUS, quem dirá ter uma estrutura ou sequer um planejamento para enfrentar isso. Você bem coloca a questão da rodoviária. Como é que a gente faz um controle, uma barreira sanitária na rodoviária, que é de atribuição do município, mas que precisaria também de uma articulação com o Estado? Como é que a gente amplia os atendimentos telefônicos, inclusive as orientações, né? Então eu acho que uma campanha um pouco mais aprofundada e mais azeitada poderia ter sido feita, uma busca ativa, poderia ter sido disparado SMS, mensagem de WhatsApp para os cidadãos de Porto Velho com orientações gerais, uma ampla campanha de como prevenir, de como tratar quem está infectado, né? O que usar, o que não usar. A prefeitura tem um negócio maravilhoso online, que quem quiser pode entrar aí. Você consegue ver quantos remédios tem em cada posto de saúde, em tempo real. Quase ninguém sabe disso. Isso é uma inovação maravilhosa. Mas por que a gente não pode ter um pouco mais? Saber qual é a ordem de espera No posto de saúde. no posto de saúde. Online, pelo teu celular, pelo computador aqui do Rondônia ao vivo, né? Então, um pouco mais de... E claro, trocar a roda com o carro em movimento a 160 numa curva... Não é fácil. Não é fácil. Tá certo. Dá um olho aqui para o nosso internauta. O Rafael Castro dando um bom dia. Valeu, Rafael. Um abraço, meu caro. O Caê Aires Moura, Vinícius Miguel, o futuro prefeito de Porto Velho. Tá certo, Caê? Um abraço. O Ítalo Henrique Barbosa, grande Vinícius Miguel, meu prefeito. Valeu, Ítalo. Um abração para você, meu caro. A Anne Cleane, Porto Velho com uma chance real de se desenvolver. Tá certo, Anne? Um abração para você, hein? O Henrique Prudente, um grande candidato para a nossa Porto Velho. Tá certo, Henrique? Um abração, valeu. Felipe Torres, Zona Leste, em seu apoio. Tá certo. Valeu, Felipe. A Gleiciane Prata, nosso futuro prefeito. Ok, Gleiciane, tudo de bom para você. O Fernando Iveson, o nome mais preparado para assumir o executivo municipal. Nosso futuro prefeito, Vinícius Miguel. Valeu, Fernando.
A Lourença Fátima Barbosa, teoria é fácil, quero ver na prática. Falar, todos falam. Fazer é outra história. Tá certo, Lata? Valeu pela tua observação. A Juliana de Moura, Vinícius, abrindo caminhos. Valeu, Juliana. O Arlindo Carlos Nascimento, jovem prefeito, Porto Velho, uma cidade sustentável. Valeu, Arlindo Carlos. Rossi de Sá, sem dúvida, nosso melhor pré-candidato. Tá certo, Rossi de Sá, um abraço. Adelmo Castro, boa tarde. Valeu, Adelmo, um abração, meu amigo. Boa tarde. Terezinha Lara, é o meu candidato. Tá certo, Terezinha, um abração. Henrique Prudente voltou e disse: dentre os nomes que já apareceram para a disputa, ele é o que mais me convence. Tá certo, Henrique, um abração. O Cristiano Shadow Fernandes, para onde é esse candidato? Eu não entendi a pergunta, hein, Cristiano? Tem que melhorar aqui, hein? Um abraço, de qualquer forma. Wilken Abe, tá batendo palma. Valeu, Wilken. Um abração, meu caro. O Bera Arquilado. Bera, ei, Bera, um abraço, meu caro. Tudo de bom. O Alexandre Brito também está dando valor. Valeu, Alexandre. Esse é o meu pré-candidato a prefeito. Tá falando aqui, tá certo, Alexandre. O Alexandre Brito. Ex-deputado? Eu acho que não é deputado, não. Né? Não sei também, mas é o Alexandre Brito. O Rafael Reis, melhor representatividade para Porto Velho. Tá certo, Rafael, um abraço. A Priscila Pantoja, o mais preparado para ser prefeito da nossa cidade. A Gabriela Dourado, discurso sempre claro e coerente. Sua ética o destaca. Tá certo, Gabriela, um abraço. O Cid Orleans, o mais preparado para Porto Velho. Grande Cid, um abraço para você, Cid Orleans. A Val Barreto, parabéns pela transparência, tá certo, Val, um abração para você. O Arthur Maldonado, sabe as colocações, doutor Vinícius. O Fernando Ibson, transparência é tudo, tá certo, Fernando, um abração para você. O Niltinho Neves, parabéns, futuro prefeito de Porto Velho, Vinícius Miguel, pela coragem e determinação em administrar essa cidade que está sem comando. Tá certo, Niltinho, tudo de bom para você, meu caro, um abração também. O Paulo Castro falou que estou fora, que vai de Léo Moraes. Tá certo, Paulo? Um abraço. Isso é o bom da democracia, tá? Quem mais? O Caê Aires Moura. Porto Velho com Vinícius. Hashtag. O Alex Passos. É por isso que Porto Velho está do jeito que está. Muitos não dependem disso para viver e tratam de qualquer jeito que está. Tá certo, Alex? Um abraço. Isso, tem muita gente aqui. Eu até queria muito que depois a tua equipe de marketing desse uma olhada para esse pessoal, mandasse uma resposta. A minha equipe de marketing? Pelo menos o pessoal tem que estar mexendo com as redes sociais. Sou eu. Então tudo bem, tu vai ter que olhar depois. O pastor Edgar Henrique Pereira, queremos Josinélio Muniz. Quem é Josinélio Muniz? Eu não sei quem é. A Zona Leste está fechada. Vamos fazer uma equipe de marketing. O Guido Gueto, Vinícius, sem sombra de dúvidas, o melhor e mais preparado para administrar a nossa capital. Isso, eu sei que tem muita gente aqui dando valor, isso é muito bom. E o nosso tempo aqui, infelizmente, é corrido. Então, eu queria, assim, que aproveitar esses últimos minutos, você deixar o teu recado da tua pré-candidatura para o nosso porto-velhense. Não é fácil. Uau, não é fácil, mas, Ivan, esses comentários de pessoas tão diversas, né? É perigoso nominar um aí que você falou, mas e esquecer outros, mas, por exemplo, o Arthur Maldonado é médico, o Cid Orleans é enfermeiro, com ampla experiência na gestão pública, a Val Barreto é servidora pública municipal, da educação, o Caê é servidor público estadual. Então, são a Anne Cleiane, né, uma psicóloga, uma ativista social em defesa de direitos das mulheres, direito das crianças. Então, me honra tanto, assim, o Felipe Torres, lá da Zona Leste, um pequeno empresário, tantas pessoas de toda a cidade, de todas as áreas profissionais, manifestando esse carinho, esse afeto, e mais que isso até, eu diria que um pedido de, olha aqui, né? Vamos fazer juntos, de uma forma compartilhada de responsabilidades, uma forma dividindo os medos e as preocupações e uma forma cautelosa
de gerir a partir de uma legalidade democrática, mas olhando para os problemas de Porto Velho, olhando para cada um dos cidadãos daqui. Então isso me anima, me deixa ainda mais feliz e dá forças, né? A política que é feita ultimamente com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta mágoa, e deixa muito claro, eu não defendo nenhuma bandeira de ódio, não pauto o meu discurso pelo ataque a nenhum outro pré-candidato. Vocês não vão achar nenhuma forma de crítica desse tipo, né? De uma crítica inclusive mentirosa, uma crítica com notícias falsas, infundadas contra alguém. Quando é necessário fazer uma crítica, eu sempre o faço escudado e escorado em documentos, em dados, né? Em elementos reais. Então deixo esse meu abraço a cada um de vocês que tem manifestado esse apoio, esse carinho, essa vontade de melhorar Porto Velho. Então, um abraço, fiquem todos com Deus e uma boa tarde. Tá certo. Vinícius, nós do Rondônia ao Vivo, agradecemos muito você ter tirado essa sexta-feira para vir aqui conversar conosco, nessa correria que deve estar a tua vida, tá? E, enfim, desejamos sucesso nessa tua caminhada. Muito obrigado, Ivan. Fiquem todos com Deus. Tá certo. E para você, meu caro internauta, eu te agradeço muito a tua participação, a tua companhia, ela é extremamente importante para nós aqui que fazemos aqui o Rondônia ao Vivo, que estamos nessa batalha diária para deixar você muito bem informado todos os dias. E é claro, é você que nos garante o título de o site mais acessado aqui do estado de Rondônia e da região norte, um dos mais acessados também. Te desejo aí um final de semana de muita paz, de muita luz, muita saúde, evita aglomeração, enfim, faz o que tu já sabe que tem que fazer. Valeu.